Vamos lá para mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço para traçar suporte e resistência. A gente já viu de tudo nesse mercado, né? Já viu figura geométrica, o padrão de Kendall, ondas de Elliott, Fibonacci, né? Diversas formas. Eu, inclusive, sou analista técnico, né? Eu me certifiquei, então, assim, tudo que você pode imaginar de análise técnica, análise gráfica, eu domino, eu conheço o assunto. E, basicamente, o que eu utilizo no meu dia a dia é o arroz com feijão. Eu gosto muito do Fibonacci e suporte e resistência padrão. Então, eu vou colocar aqui meio que um checklist para você entender qual que é o passo a passo que eu faço para saber regiões de suporte, regiões de resistência, independente do ativo que você vai analisar, tá bom? Bom, para quem não me conhece, me chamo Matheus Anitelli, sou analista CNPI, também sou consultor de investimento de CVM, sou fundador da comunidade DMF, uma comunidade voltada somente para quem gosta e para quem quer operar opções. Lá eu compartilho as operações que eu faço, mostro minha tela, vou fazendo ali junto com os membros da comunidade. Se você, inclusive, tem vontade de operar com a gente, quer participar aí das nossas lives, tem uma aplicação aqui embaixo, que não é qualquer pessoa que pode entrar para a comunidade, então se o seu perfil estiver de acordo, se o que você busca a gente entrega, você vai ser muito bem-vindo para o nosso grupo. Vamos lá, primeira coisa que eu faço, tá? Eu gosto de puxar um espaço de 6 meses, tá bom? Eu gosto de trabalhar com uma janela dos últimos 6 meses. Matheus, posso trabalhar com os últimos 12 meses, que seria um ano, posso trabalhar com 3, fica ao seu critério, tá? Aqui eu vou mostrar a forma que eu, Matheus, gosto de fazer, e assim acabou ficando muito mais fácil para mim, ainda mais de operações de curto prazo. Quando eu compro um papel para minha carteira, quando eu compro uma ação para minha carteira, eu não me baseio por gráfico, tá? Eu olho somente o número, somente o fundamento, eu vejo o que aquela empresa entrega de lucro, o que aquela empresa tem de dívida, porque quando eu compro uma ação é basicamente isso. Eu estou comprando a dívida da empresa e estou comprando participação naquele lucro. Então é isso que eu analiso. Eu não olho o gráfico para comprar uma ação para minha empresa, tá? Então, comprar uma empresa para minha carteira. Então aqui o que eu vou mostrar para vocês é para especulações, para operações de curto prazo, operações para 15, 20, 30 dias, é o que a gente costuma fazer com bastante frequência na comunidade. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar um espaço de 6 meses, né? Eu gosto de deixar no gráfico diário, então aqui julho, junho, maio, abril, março, até fevereiro aqui mais ou menos, tá os últimos 6 meses. O Profit já me mostra aqui qual foi a máxima e qual foi a mínima desse período. Então eu venho aqui em ferramentas em estudos, preço de Fibonacci. Aí eu vou colocar na mínima e na máxima. Se você tem dificuldade de clicar e deixar exatamente igual, clica nesse magnético aqui. Aí você consegue selecionar aqui e vem exatamente aqui onde foi a máxima. Aí eu venho aqui novamente em estudos, tiro o magnético. Eu particularmente gosto de deixar amarelo e tracejado, tá? E eu deixo sempre esse reloginho ativo porque ele me notifica toda vez que o preço passa em alguma dessas regiões aqui de Fibo. Travo o estudo e agora eu faço o seguinte, eu venho aqui em estudos, venho aqui em geométrico, né, o retângulo, eu gosto de pegar exatamente essa diferença aqui entre o 38.2 e o 61.8 de Fibonacci, né, vai dar mais ou menos ali 23%, que é um outro preço de Fibonacci também quando você vai fazendo ali certinho as contas. Eu pego essa faixa de preço aqui, que eu gosto de tratar isso como basicamente ali, né, um quarto da amplitude, fica muito próximo de um quarto da amplitude, que é o quanto aquele ativo varia, né? Então eu acabo tendo uma ideia melhor e para mim faz muito mais sentido eu montar uma operação tendo uma ideia do quanto aquele ativo tende a oscilar, pelo menos pegando como referência ali os últimos 6 meses, porque me dá uma noção um pouco melhor de onde me posicionar, questão de stop, questão de alvo e por aí vai. Essa parte aqui, o que eu gosto de fazer? Eu deixo ele branco, eu gosto de deixar fino aqui também, eu deixo aqui sempre nesse pontilhadinho. A parte interna eu gosto de deixar com uma cor que se destaque. Então eu venho aqui geralmente no púrpura, tá? Venho aqui no púrpura e tá salvo. Como que eu faço para colocar esse retângulo aqui no meu gráfico? Quando eu vou falar dessa questão do miolo, tá? Do miolo, eu gosto de deixar ele exatamente assim na parte de baixo, ou se fosse na parte de cima, assim. Quando eu quero falar das extremidades, eu venho e coloco ele na metade, tá? Então pode até pegar essa bolinha aqui como referência. Eu deixo na metade para saber aqui uma região de suporte, aí eu dou Ctrl C, Ctrl V e deixo aqui na metade para ter uma referência de região de resistência. Novamente, no miolo, se você quiser deixar, aí eu coloco ele por inteiro assim, ou aqui por inteiro, tá? Conforme o preço está trabalhando nessa faixa aqui, eu ignoro esses dois e acabo deixando assim. Então eu sei que toda essa região aqui roxa é uma região de suporte
E aqui eu vou trabalhar operações de delta positivo, operações inclusive como essa aqui de baixo, e aí que eu ganho com a alta do ativo, né? Aqui eu ganharia se o Banco do Brasil subisse aqui, ficasse nessa faixa de 27, 28 reais, já começa a me beneficiar, tá? Aqui a linha verde é a linha, quando você considera o tempo, né? Essa linha assim, sem você considerar a verde, seria a linha do vencimento. Então eu sempre gosto de considerar aqui metade do caminho e pego como referência a linha verde. Então a partir daqui, de 27 e 26, eu já começo a ter lucro na operação, que seria aqui mais ou menos nessa faixa de preço aqui acima do 38,2. Para mim, galera, essa é a forma mais fácil, mais simples de eu buscar por regiões de suporte e resistência. É basicamente olhando dessa forma que eu já montei mais de 200 operações na comunidade com mais de 70% de assertividade. Então é aquilo, dá certo. É o básico, é o arroz com feijão que dá certo. Então aqui nessa região eu jamais montaria uma operação de delta negativo para ganhar com a queda do preço do ativo. Aqui eu gosto muito mais de trabalhar com a probabilidade de subir, né? Probabilidade da alta de preço, e é basicamente assim que eu faço. Não tem muito segredo. Fibonacci da máxima para mínima no período dos últimos 6 meses. Eu gosto de trabalhar uma range equivalente a 23.6, né? Acho que é 23.6, que seria essa distância aqui do 38.2 para o 61.8. E é esse retângulo aqui, né? Essa faixa de preço que eu costumo trabalhar as regiões de suporte e resistência. Se eu estiver falando do miolo, eu gosto de deixar a ponta do retângulo exatamente alinhada. Se eu estiver falando da extremidade, eu gosto de deixar o retângulo exatamente na metade assim, porque fica muito mais fácil para eu poder visualizar, tá certo? Basicamente isso, lembrando que nada é infalível no mercado, sempre a gente tem que ter uma gestão de risco eficiente, saber exatamente quanto alocar de capital na operação, para justamente não se prejudicar ou também não querer fazer milagre com uma simples e única operação. Fechado? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas é basicamente essa regrinha que eu sigo para todos os ativos que eu analiso. Posso até mostrar aqui, ó. A Vale, podem ver, mesma coisa, aqui na região do meio e a região de suporte. A Petrobras, que era outra que eu estava analisando, mesma coisa, extremidade, extremidade. Então, como você pode ver, eu sigo a mesma regra para todos os ativos que eu analiso. Fechou? Operações de curto prazo, tá? Carteira, eu não olho o gráfico. Tamo junto, até o próximo vídeo.